Filipenses capítulo 3, versículo 3. Nós vamos ler até o versículo 17. O tema da ministração é crescendo no conhecimento de Cristo. Amém? Caso você tenha a sua Bíblia, seja digital, seja de papel, abra comigo. Caso não tenha ou não sabe, eu vou estar lendo e nós vamos estar aqui ministrando, acompanhando, então preste atenção. Amém? Um outro detalhe aqui, nós estamos precisando de professores, tá bom? Para a sala de crianças. Nós não temos mais agora aquela questão como se fosse uma escolinha. São cultos agora que as crianças estão participando ali na faixa etária deles. Caso você quer nos ajudar nisso, nos procure depois, tá bom? Filipenses capítulo 3, versículo 3 diz assim: pois nós é que somos a circuncisão. Circuncisão, para quem não sabe, é como se fosse uma operação de fimose, ali no órgão sexual masculino, corta ali um pedacinho de uma pele, que era sentido de uma aliança com o povo de Deus ali, os judeus, que foi dado desde Abraão. Paulo está falando então, pois nós é que somos a circuncisão, que significa aliança com Deus. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa de tudo, perdi essas coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas antes a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele na sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas alguma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, o fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma, e se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu, diga aleluia. Nós vamos falar hoje sobre esse texto aqui que nós acabamos de ler. Paulo está exortando a igreja, o povo de Deus, a viver em conformidade, o padrão que ele vivia, ele sendo um exemplo. E Paulo está falando aqui o seguinte: no nosso meio, há pessoas que se converteram, mas ainda parece que não conhecem ou não entenderam o que é o Evangelho, o que é a obra de Cristo. Mas para você entender, é necessário conhecer a Cristo de uma forma madura, sabendo exatamente diferenciar
o que é esse relacionamento com Deus de uma maneira íntima, de uma superficial crença. Naquela época, nós vemos que muitos judeus não acreditaram em Deus, a grande maioria, não acreditaram em Cristo Jesus como Messias. Mas muitos começaram a acreditar. Todavia, eles queriam ainda que os cristãos, até mesmo aqueles que não eram judeus, eram gentios, não tinham sido criados nos costumes das leis abraâmicas, vamos assim dizer, que os homens fossem circuncidados e todos guardassem a lei no sentido ritualístico, guardando sábados, se abstendo de alguns alimentos, ia praticando a circuncisão. E aí muitos chegavam e falavam: Paulo está errado, o que ele está falando aí, que a salvação é somente pela fé, e você não precisa circuncidar, não precisa aí, não comer carne de porco, ter ali a questão das vestimentas, não pode misturar algodão com seda. Se você tiver um gato, um cachorro, você tem que decidir, porque a lei fala que não pode ter 2 tipos de animais em casa. Os homens têm que circuncidar, senão não é salvo. E Paulo fala: a salvação não é mediante as obras da lei, mas é mediante a fé em Cristo Jesus. E aí ele fala, entenda, antes de Cristo, esses rituais eram sombra, eram símbolos daquilo que viria. Quando veio Jesus, essas coisas passaram. E agora aquele sacerdócio, que nunca aperfeiçoou ninguém, que era o levítico, cessou ali com Cristo. Porque agora Jesus Cristo estabeleceu uma nova aliança. E nesta nova aliança, o sacerdócio não é mais o levítico, o sacerdócio agora é o segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, ou 18, se eu não me engano, acho que é o 14, 18, nós vemos ali Jesus Cristo, Abraão se encontrando com Melquisedeque, ceando com ele pão e vinho, que era uma prefigura de Cristo, vamos assim dizer, antes da lei. E agora, como há um novo sacerdócio, há uma nova aliança, há uma nova lei. Veja, em Cristo Jesus muitas pessoas confundem, nós não estamos mais debaixo da lei, mas fica subentendido que com Cristo Jesus não tem lei, e não é isso que a Bíblia diz. O que houve foi uma mudança na lei, nós não estamos mais debaixo da lei mosaica, no sentido ritualístico, mas os mandamentos de Deus, aquilo que Jesus Cristo falou para seguirmos, é uma lei para a nossa vida, amém? Porque Jesus Cristo mesmo diz, você tem que amar Deus, você tem que amar o próximo como eu vos amei, isso é o mandamento, isso é a lei de Cristo. Ou não temos lei? Ou você pode viver de qualquer forma? Negativo. E aí Paulo está falando que essas coisas externas, seja uma circuncisão, ou ter que entrar na igreja, tem que colocar um véu, ou um quipá, ou um chapéu, ou tirar, ou lavar as mãos 7 vezes, ou guardar dias, luas, são coisas externas que passaram. E ele diz, a verdadeira circuncisão somos nós. Jesus, agora a nova aliança, não é a circuncisão exterior, mas é a circuncisão do coração. É a aliança do coração, porque chegará tempo, na nova aliança, como diz a palavra do profeta, que ele escreveria a sua lei, a sua palavra, os seus mandamentos no nosso coração. E o Espírito Santo nos capacitaria a vivermos uma novidade de vida. Nós mudamos, não é porque nós impomos isso na nossa vida, é porque nós nascemos de novo e somos feito uma nova criatura. Então é a nossa natureza, amém? Veja, todo mundo aqui está sabendo que aconteceu uma tragédia no Rio Grande do Sul, você não está sabendo? Pode dizer que Porto Alegre, Canoas, eu estive lá ano passado, na região de Caxias do Sul, até de Gramado, e muita coisa ali destruiu, um lugar muito bonito, destruiu. Parece que tem, acho que 200 ou 300 mil pessoas desabrigadas. Eu acho que a última vez que eu vi tinha número de mortos 150, mais 116, mais uma centena de desaparecidos. Enfim, só que o que chama a atenção é o seguinte:
Inclusive nós aqui colocamos Pix. Muitas pessoas, igrejas, locais, empresários, profissionais liberais, até mesmo dona de casa, pessoas que nem têm uma renda, muitas pessoas enviaram alimentos, enviaram dinheiro. Outros até pegaram o seu carro e foi lá ajudar, foi socorrer, vocês viram? Mas teve outros que aproveitou da situação, sabe para quê? Para saquear as casas, para roubar o povo. Gente, as pessoas ali estão morrendo, está numa situação de calamidade, e tem pessoas que se aproveitam de uma maneira perversa daquilo. Sabe o que é isso? É a natureza deles. Porque essas pessoas que fazem isso na calamidade, sem a calamidade, também estão fazendo. É a natureza deles. No Brasil, pode colocar aqui o seguinte, a lei: pedófilo descobriu, tem provas que é pedófilo, morte, executado na cadeira elétrica ou então esquartejado. Meu amigo, se fazer isso, eu fico tranquilo, porque não é minha natureza. Está me entendendo? Pode colocar assaltante à mão armada, prisão perpétua, está tranquilo, eu não tenho essa natureza. Então, a pessoa, quando tem uma mudança dentro de si, viver uma vida em consagração a Deus, não é difícil, porque a natureza dele é aquela. Ele mudou. Amém? Ele mudou. Eu acredito que a maioria, todo mundo, 100% aqui, em nome de Jesus, que está aqui nessa igreja, quando viu essa notícia do Rio Grande do Sul tendo saqueadores, você ficou com nojo desse povo. Ficou ou não ficou? Que absurdo, que povo sem coração. Sabe por quê? Porque não é a sua natureza. Mas quem tem a natureza falou: se eu tivesse lá, eu ia fazer era muito mais. Ou você acha que quando chega ali alguém violento para assaltar, você acha que ele olha para a Reinalda ali e fala que com dó, poxa vida, ela é pensionista, aposentada, ganhou um salário mínimo, não está nem tchum. Ele vai, pega aquilo que ela tem, ainda dá uns tapas nela e machuca. Ele é cruel, porque é a natureza dele. Agora com Cristo Jesus, nós temos uma nova natureza, porque a palavra de Deus agora está no nosso coração, e vamos mudando. O grande problema é que tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não tiveram este encontro com Deus, e eles ficam tentando servir a Deus com o seu dogma, ficam tentando servir a Deus com a sua mente. Eles criaram um método de servir a Deus, ou criaram um Deus na sua cabeça, um tipo de Jesus, e tenta servir Jesus daquela forma. E o apóstolo Paulo está dizendo que não é isso. Entenda, o seu conceito de Deus, de céu, de inferno, de vida eterna, de ressurreição, não pode estar na sua cabeça, tem que estar conforme aquilo que é nos revelado através da palavra de Deus. E Paulo está falando, esses judeus aí que estão tentando entrar, colocar aí um evangelho diferente daquilo que eu tenho ensinado para vocês, eles não conhecem a Deus. Eles não estão tendo a revelação, eles estão buscando aí, proveito, está errado. E aí ele começa a tecer, eles estão se vangloriando naquilo que eles têm, nos seus méritos, de como nasceu. Mas saiba, se alguém tivesse que gloriar alguma coisa, porque eu sou judeu, eu nasci judeu, eu fui circuncidado ao 8º dia, como manda a lei. Segundo ali a denominação, eu fui fariseu. Segundo o zelo, até persegui a igreja, achando que a igreja estava ali, prejudicando o crescimento do judaísmo. Eu estudei muito, eu fiz muito. Segundo os do meu povo, eu era irrepreensível, eu era um exemplo para os jovens. Mas quando eu tive um encontro com Jesus e comecei a crescer no conhecimento das profundidades, das profundezas, daquilo que Deus tinha para mim, da nova aliança, da cruz de Cristo, do que é o evangelho, tudo isso que eu trazia comigo, eu reputei como perda por causa de Cristo. E ao meu ver, exemplificando, são esterco. O que é esterco, gente? É um adubo orgânico.
Tudo isso, ó, meus méritos, meus títulos, o que eu fiz, o que eu achei, tudo reputei perda por Cristo, porque eu quero crescer no conhecimento genuíno e verdadeiro de Cristo Jesus, e vocês também têm que crescer, e Ele está falando. Esse povo aí não conhece, entenda, cresça com maturidade, cresça aí, ó, verdadeiramente, sabendo quem é Jesus. O grande problema de muitas pessoas que frequentam a igreja é que eles frequentam a igreja, eles conhecem Jesus, mas não têm intimidade. O que eu estou falando aqui é de intimidade. Tem pessoas que conhecem Jesus, mas não são íntimos dele. Quem alguém aqui já ouviu falar de um jogador chamado Neymar? Talvez nem que você não goste de futebol, mas você já ouviu alguma coisa de alguém chamado Neymar. Eu nem sei qual que era o número dele, é 9, 10, né? Que ele joga. Você que era o fã do Neymar, né? Vai fazer o cabelinho do Neymar. Se eu passar, te condena, aquele cabelinho. Começou a torcer pro Santos por causa do Neymar. Meu Deus do céu. Todo mundo aqui já ouviu falar do Neymar. Ah, é o Kaká, é aquele rapaz ali que namorou com aquela atriz. Você conhece o Neymar? Conheço o Neymar. Então faz assim, se um dia você descobrir onde é que ele mora, bate a campainha da casa dele e fala, ó, eu conheço o Neymar, manda ele vir aqui. É o Samuel, é o Yuri, é o Cauã. Você acha que o Neymar vai te receber? Que raio de Cauã, que raio de Samuel, que raio de Igor? Ele está falando que te conhece, mas eu não conheço. Faço a menor ideia que é um cidadão. O grande problema nosso é esse. Nós conhecemos Deus de ouvir falar, de uma maneira superficial. Conhecemos Deus muitas das vezes daquilo que alguém falou, mas você nunca falou assim, eu conheço Deus porque eu tive um encontro com Ele. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Deus, o Deus que nós servimos, Ele é vivo, e Ele enviou o seu Espírito, para que você tenha experiências com Ele. Está me entendendo? Deus não é um ser imóvel, que não tem vida, que eu falo com essa caixa, fala comigo caixa, Ele não fala. Ele vai falar, quando você o buscar de todo o coração. Não é isso que diz a Bíblia? No livro de Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabes. Ué, a Bíblia está falando. O Deus, Jesus Cristo que nós servimos, queridos, a Bíblia, ela é um livro ímpar. Se você for estudar o budismo, eu estudei muitas religiões, queridos, para saber do que eu vou falar. O budismo, ele tem um fundador, tudo foi ali com ele. Se você pegar os mormons, por exemplo, eles tiveram ali um fundador, que diz que recebeu ali as tábuas de ouro, num tempo. O Islã, que veio ali com Maomé, o Alcorão foi escrito naquele tempo, daquele homem ali, de Mohammed. Agora a Bíblia que nós temos, queridos, ela não foi escrita em 30 anos, ela não foi escrita só por um autor, tem vários autores, foi escrita num período que levou mais de 1000 anos, e de Gênesis a Apocalipse, ela tem uma harmonia. Sabe o que está demonstrando? Que existe um ser, que ultrapassa gerações, revelando a sua verdade, ou seja, o Deus da Bíblia é um Deus diferente de todos os outros. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o único Deus, não existe outros deuses, Ele é o único. E Ele colocou desta forma, sabe por quê? Para você não ter argumento e falar, não, isso aqui foi alguém que bolou tudo isso. Ok, a gente pode falar que o Maomé bolou tudo aquilo, que foi só na época dele o Alcorão, ou em várias outras religiões aí. Mas a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a harmonia, queridos, no início de Gênesis, o que começa lá? O homem vivendo no jardim do Éden. No finalzinho de Apocalipse, o que acontece? O jardim do Éden sendo restaurado. No livro de Gênesis acontece a queda. Lá no Apocalipse nós vemos ali o ser humano vivendo a Nova Jerusalém,
ressuscitado, no corpo glorificado e unido a Deus de outra forma. Queridos, são milhares de anos de Deus falando com o homem, são histórias, são tempos. Só de falar isso eu arrepio. Não sei se vocês amam a palavra de Deus assim, que é uma coisa muito profunda. Não tem como nós falarmos assim: Deus não existe, isso aqui é tudo coisa da mente do ser humano. Não tem como. A harmonia, o sentido, a profundidade. Ou seja, o que a gente tem que aprender com isso? Deus quer ser conhecido. A Bíblia diz lá no Gênesis, antes da queda, que na viração do dia, ou seja, às 18 horas, Deus ia e se encontrava com o homem. Quando aconteceu a queda, entrou o pecado, o homem ficou desconectado com Deus. Sabe o que Jesus veio fazer? O primeiro Adão nos desconectou com Deus. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, não carnal, mas espiritual, ele veio nos reconectar com Deus. E se Jesus falava com Deus, nós também podemos falar com Deus. Amém? Se você não está falando com Deus, não é culpa dele. Ele está presente. Basta você parar um pouquinho, se aprofundar e falar: eu quero conhecer Deus, e você vai escutar a voz de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Mas você tem que buscar. Você tem que falar: eu não quero conhecer a Deus somente porque alguém me diz. Não, eu quero ter um encontro com Deus, eu quero ter uma experiência. E isso vai vir, escuta o que eu vou te falar aqui agora. Isso vai vir com situações, sejam boas ou ruins. É o momento de você falar: neste momento aqui agora, isso que eu estou passando é onde Deus vai se revelar na minha vida. Quem já ouviu falar de Jó? Jó? Alguns até falam, né? Você tem a paciência de Jó. Foi alguém que sofreu muito e ainda se manteve firme com Deus. Gente, o que Jó passou, vou te contar. Foi muita luta. Mas no capítulo 42, versículos 5 e 6, logo depois que ele estava ali no momento de difícil, já tinha perdido tudo, estava com a saúde debilitada, Deus vai até ele e se encontra a partir do capítulo de número 38. E ali ele fala: ó, vesta, se levante que eu vou falar contigo. E aí Deus começa a falar com ele. Você acha que sabe de todas as coisas? Onde é que estava você quando eu estava formando a terra? Ou quando estava formando os luminares? Por acaso você sabe a dimensão do mar, a altura do céu? Você acha que sabe muita coisa, rapaz? E Deus começa a falar com ele. E aí no capítulo 42, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: Jó falando para Deus: meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, e por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo. Quando a gente não conhece a Deus, você não entende o que Deus pode fazer na sua vida. Ainda que Jó não pecou, mas ele estava sofrendo e reclamando: Deus me mata, leva a minha vida, oh, podia ter sido um aborto. O momento da prova é o momento de você buscar a Deus. Ele poderia estar lamuriando, mas ele estava buscando a Deus. E no final Deus se mostrou para ele e explicou o motivo daquilo que ele passou. E nós vemos que depois deste encontro com Deus, Deus mudou a sorte de Jó, e tudo aquilo que ele perdeu foi restituído em dobro. E ele teve mais filhos, e depois teve mais 3 filhas, e viveu até ver a 4ª geração desses filhos que ele teve. Amém? Quando a gente se dispõe a ter intimidade com Deus, seja na bonança, ou principalmente no momento de luta, porque geralmente as lutas produzem em nós um quebrantamento, viu? Não é verdade? Produz. A partir do momento que você vai no médico e descobre que tem um câncer terminal, ou que um ente querido seu tem um problema de saúde, queridos, o quebrantamento acontece. Às vezes você está desplente, está muito preocupado com as coisas do mundo, mas de repente quando vê uma notícia que tudo pode mudar, você fica quebrantado. É neste momento que você fala: eu preciso me encontrar com Deus. É o momento de eu pegar o meu celularzinho que tem um Instagram, que
que eu fico vendo a vida dos outros, que não vai me adiantar nada. É o momento que eu vou sair um pouquinho do Netflix, que eu vou parar um pouquinho de assistir a novela, e vou botar meu joelho no chão. Que eu vou pegar aquela minha Bíblia velha, empoeirada, que eu já coloquei já diante de Deus, todo começo de ano que eu vou ler ela, finalizar a Bíblia, ler a Bíblia todinha, e nunca fiz, e vou fazer agora de verdade. Não vou ficar falando que eu vou fazer, eu vou fazer. Querido, se você aplicar o seu coração e falar assim, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar a conhecer a Deus, eu vou quebrantar o meu coração, eu não vou dar descanso aos meus olhos, eu quero ter uma experiência com Deus, porque eu quero ver a minha vida ser transformada, não só a minha vida, mas da minha casa e da minha família. Negócio que às vezes nós queremos buscar a Deus da nossa maneira, da nossa forma, é achando que é o tanto falar, ou que falar. Queridos, é Deus que faz a diferença, e muitos às vezes não têm o conhecimento de Deus. Por exemplo, tem pessoas que falam, a minha família, o meu casamento, o meu emprego, a minha vida não está dando certo. Sabe qual que é a culpa? É do pastor que não tem orado direito, ele não tem uma oração forte, ou é o meu líder. Queridos, presta atenção, quem faz a diferença não é o homem, é Deus. Amém? Às vezes nós queremos uma mudança, mas não entendemos que a mudança é a obra de Deus dentro de nós. Comece aqui. O que eu posso fazer, é claro, unir a minha oração com a sua. O que eu posso fazer, é claro, interceder por você. Mas de nada vai adiantar se nós não colocarmos um princípio em mudar de vida. Amém? Às vezes chegam pessoas falando, eu queria largar o vício. Amém. Ora por mim largar. Vou orar. Só que lá no fundo ele não quer largar. Ele não vai largar. Porque ele tem que unir a fé dele comigo. Quando aquele homem, o centurião, pede para Jesus orar pelo seu servo, ele não chegou duvidando, ele chegou crendo. Está me entendendo? Você não pode chegar aqui e falar, vamos orar então por uma transformação, mas nem você está crendo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E a pessoa que tem fé, a primeira coisa que ele vai fazer é aplicar na vida dele os princípios da palavra de Deus. É os princípios adquiridos. Não adianta eu falar, Deus vai fazer, e você fica angustiado porque Deus não fez no seu tempo. Quantas pessoas estão pedindo, Deus abençoa o meu lar, Deus abençoa os meus filhos, Deus abençoa o meu emprego. Só que aí, passa um mês, passa 2 meses, ele perde a paciência. E aí ele para de orar, ele fica chateado, fica sobrecarregado e desiste. Eu não sei quanto tempo, talvez levou até mesmo anos a aprovação de Jó, mas ele jamais blasfemou de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Ele não blasfemou, ele resistiu. Daniel orou e Deus abençoou ele, mas ele viu o povo ser liberto, foi anos depois. Não fica achando que as coisas de Deus, em regra, tem que acontecer depois de uma oração simples, ou seja, eu orei, semana que vem está tudo bem. Não, muitas das coisas são um processo, tanto para o nosso crescimento em Deus, como de outras coisas. Veja, todas as provas, todas as lutas, todas as coisas que aconteçam na sua vida, nada é à toa, tudo é para você entender que a sua vida é na dependência de Deus. Amém? Glória a Deus. Quando Jó teve esse encontro com Deus, qual foi a primeira coisa que ele reparou? Eu não sou nada, eu menosprezo a mim mesmo. Quando Paulo teve o encontro com Deus, o que ele entendeu foi o seguinte: tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, ó, de nada adianta. O que eu preciso é de Cristo Jesus. Tem uma ressurreição que eu quero participar, tem a profundidade espiritual que eu quero participar, tem coisas ocultas aí que eu não estou conhecendo, ó, e eu preciso crescer nele.
E eu preciso ter este encontro. Sabe, queridos, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 e 23, tem uma passagem muito interessante, que diz o seguinte: o Senhor Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. A grande pergunta é: tudo bem, você conhece a Deus, mas você é conhecido dele? Você pode falar: Jesus, eu tenho certeza que ele foi preparado morada para mim. Quando chegar naquele dia, ele vai falar: ó, vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo do teu Senhor, no qual está preparado. Ou ele vai falar: ó, te conheci. Só que aqui é interessante que ele fala o seguinte: ó, eu não conheço, não é você que não estava na igreja não, eu não conheço, não é você que fez alguma coisa não, eu não conheço até você que nunca quis ter um encontro comigo genuíno. Porque expulsar demônio, efetuar milagre, profetizar são dons. Amém? É dom. Às vezes a pessoa começou a cantar na igreja e foi para o mundão, foi bagunçar, e ele não perdeu o dom, continua cantando com a voz bonita. A pessoa um dia foi um grande pregador, eloquente, e de repente chutou o balde, virou um ateu. A falatória dele, a eloquência, ele vai continuar, porque é um dom, ele aprendeu aquilo, está com ele. Os dons, como diz a Bíblia, são irrevogáveis, porém isso não quer dizer que ele está vivendo no reino de Deus. Por quê? O grande sinal que nós estamos vivendo no reino de Deus é quando Cristo vive em nós, é quando você tem intimidade com Deus, é quando você não está vivendo na religiosidade. Quer dizer, tem muitas pessoas que estão vivendo na religiosidade, e é por isso que não cresce, é por isso que não desenvolve, porque a religiosidade cria em nós os dogmas, cria em nós uma falsa conexão com Deus. Por exemplo, quando você vem, sai da sua casa, você vem para cá para falar assim: eu estou indo porque eu estou com saudade, eu estou doido para escutar a palavra de Deus. Quando eu começo a escutar a palavra de Deus, o meu coração queima, ele arde. Eu estou indo lá porque eu preciso de sustento, de alimento. Ou você está vindo aqui porque é domingo, é dia de bater ponto na igreja, é domingo, é um costume, meu pai sempre me trazia, minha mãe me trazia, é importante. Queridos, igreja não é um lugar para você frequentar por ser importante. Igreja é um lugar para você frequentar porque você tem que entender que aqui é um lugar de intimidade com Deus. Eu estou indo prestar culto ao meu Deus, eu estou indo ali, ó, juntamente com meus irmãos, porque ali está a arca da presença de Deus. Ali é o momento de sermos igreja, e onde está a igreja, está ali Jesus Cristo operando. Estamos aqui, ó, descendo o céu na terra, estamos aqui para ver algo sobrenatural, aqui onde nós podemos orar uns pelos outros e acontecer a cura, aqui onde nós vamos estar bebendo da fonte da palavra de Deus, aqui nós vamos estar aprendendo uns com os outros, sofrendo uns com os outros, suportando uns aos outros e crescendo no conhecimento de Cristo. Eu estou indo ficar com os meus irmãos. Ah, que saudade, que coisa boa. Eu estou indo ali não é porque é importante, é porque eu amo estar naquele lugar. Queridos, quando eu volto para minha casa depois de um dia exaustivo de trabalho, e às vezes até alguns dos meus filhos dormem na casa da minha sogra, e aí eu fico às vezes 2 dias sem ver, e aí eu descubro que chegou, estou chegando no escritório, eu volto para minha casa não é porque é importante não, é porque quando eu chego ali, para o meu carro na garagem, eu já escuto até o portão, tem uma porta embaixo que eles abrem, e vem lá a Lisa, ou vem a Chloe, tudo feliz, papai, 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 e aquele abraço, oh coisa gostosa.
Eu estou fazendo aquilo não é porque é importante, é porque eu amo. Que coisa gostosa sentir aquele abraço, aquela presença dos meus filhos me amando. E dar beijo e falar: papai, meu papai. Que coisa maravilhosa. Quando você chegar aqui na igreja, não é porque é importante eu te ver, não. É porque você fala: gente, eu amo escutar aquela palavra que sai da boca daquele rapaz de 18 anos. Amém? Esqueci não, gente, estou falando. Gente, ele tem uma mensagem lá. Foi simples, mas Deus falou no meu interior. Eu estou precisando de orar mais. Eu estou precisando de ler a Bíblia mais. Rapaz do céu, eu estou servindo a Deus, parece que no automático. Quando eu oro, eu não estou prestando atenção no que eu estou orando. Eu não estou tendo tempo de ler a Bíblia. Ou eu fico fingindo que não tenho tempo, porque eu fico vendo muita bobeira na internet. Mas espera aí, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso ali, voltar às primeiras obras, de chegar na igreja e sentir aquela presença gostosa. Não depende de quem está cantando da música, não, depende de mim, porque Jesus Cristo está aqui, o Espírito Santo está aqui. Você pode estar na prisão. Não foi o que eu preguei tem um tempo atrás aí? Eu até utilizei aquela passagem lá de Silas e Paulo presos no cárcere, e ali eles adorando a Deus, louvando a Deus, presos, orando, e a presença de Deus invadiu aquele ambiente. Não tinha som, não tinha luz, não tinha telão, não tinha cadeira. Tinha era rato, frieira, umidade, e eles adorando a Deus, e a presença de Deus desceu. Amém? Às vezes a gente está louvando aqui, acabou a energia. Opa, acabou a energia, não vou adorar mais não tem aquele som. Espera um pouquinho, agora que eu vou adorar mesmo. É você chegar na sua casa e pegar a Bíblia e abraçar a Bíblia. Oh Deus, que coisa maravilhosa. Quantos homens deram a sua vida para chegar essa palavra aqui até mim. Quanta coisa passou. Oh Deus, é tão gostoso eu estar lendo essa Bíblia. Tantas pessoas queriam ter uma Bíblia dessa aqui para ler e não podem. É difícil. E eu estou aqui lendo a Bíblia, posso pegar, posso estudar. Que coisa maravilhosa. Queridos, muitas pessoas só dão valor quando perdem. E nós temos uma liberdade muito grande para adorar a Deus. Não valorize se você perder um dia isso. Ah, vou deixar para valorizar só depois que eu perder. Não, valorize agora, é tempo. Vamos ser a igreja de Éfeso. É uma igreja boa, mas tem esquecido o primeiro amor. Vamos falar assim: eu quero voltar ao primeiro amor. Deus, eu quero chegar e ter aquela paixão de descobrir que Deus me ama, que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar, para mudar a minha história. Mas para mudar a minha história, não é para eu ser como eu sou, não. Eu quero alcançar o conhecimento da graça, da misericórdia, do Evangelho, daquilo que Cristo fez na cruz. Eu quero entender a mensagem da cruz. E Paulo finaliza aqui, nessa epístola aqui aos Filipenses, que nós acabamos de ler, dizendo isso: eu deixo tudo para trás, as coisas velhas que passou, aquilo que eu fiz, deixei de fazer, está tudo para trás, porque a partir do momento que eu conheci Cristo, eu tenho um alvo, e o meu alvo é Cristo. Eu estou correndo, e o meu galardão, o meu prêmio, é receber mais dele. Eu quero mais dele, mas isso vai acontecer quando eu morrer, e Cristo viver em mim, ou seja, eu vou conhecer mais ele, é quando eu diminuir, é quando, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é a minha justiça, não é o meu orgulho, não é do meu caminho, não é do meu jeito, é do jeito dele, é da forma dele, é como ele quer que eu vou viver. O grande problema hoje da igreja atual é que eles têm uma dificuldade em viver como Deus quer que nós venhamos a viver. Sabe por quê? Porque a nossa mente não está sendo a mente de Cristo, a nossa mente é a nossa mente. E a gente não consegue entender a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, se nós não renovarmos a nossa mente, como diz ali o livro de Romanos capítulo 12, versículo 2 em diante. Nós vamos viver a vontade de Deus a partir do momento que a nossa mente for renovada, e não se conformar com aquilo que a gente sabe. Não, espera um pouquinho, tem mais coisa, Deus tem mais. E aí quando isso acontece, ocorre o que está escrito no livro de Gálatas capítulo 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim
já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A pessoa que tem intimidade com Cristo, ele não vai viver a vida que ele tem. A partir do momento que você tem uma aliança com alguém, a sua vida muda. Muda ou não muda? Quando você casa, a vida que você vive não é a sua vida. Você vai viver agora uma vida de matrimônio. 2 são 1 agora. Não, sou casado com a minha esposa, marquei uma viagem. Vou lá para Nova York, vou esquiar nos Alpes suíços. E a sua esposa, você vai levar? Não, cada um na sua. É assim que acontece? Se for assim, acabou o casamento. Sua vida agora, tudo que você faz, todo o planejamento, seja para comprar uma casa, um carro, ter filho, qualquer coisa, agora não é mais 1, é 2, e com Deus é da mesma forma. As pessoas estão querendo servir a Deus de uma forma unilateral, e servir a Deus é uma aliança, amém? Ele te conhece, mas para você servi-lo, você tem que conhecê-lo, e saber o que Ele quer, qual é o projeto dEle, da sua vida, como se achegar até Ele. E queridos, para finalizar, o conhecer a Cristo, ter intimidade com Ele, é conhecer a sua palavra, a verdade. Sem ela, não há como encontrar o endereço de intimidade com Deus e ser dependente dEle. Evangelho de João, capítulo 8, bem rapidinho aqui, capítulo 8, versículo 31 e 32, diz o seguinte: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Daquilo que nos aprisiona, que é da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza frágil, caída, limitada. Não, você não vai conseguir servir a Deus em plenitude, vivendo a vida da forma que você quer. Para você viver a vida que Deus quer, é necessário, primeira coisa, você permanecer na palavra de Deus. Permanecendo na palavra de Deus, você vai ser um discípulo de Cristo. E ser discípulo de Cristo, igual nós lemos em Gálatas capítulo 2, 20, é você estar crucificado com Ele. É tipo assim, o velho homem morreu. O Samuel que vivia para si morreu. Agora tudo que eu for realizar na minha vida é Deus comigo. Se Deus não estiver, eu não vou adiante. Se Deus não concordar, não vou. Como é que Deus vai começar a falar comigo? Através da palavra dele. Aqui eu vou conhecer qual é a natureza de Cristo. Cristo Jesus iria fazer isso? Cristo Jesus iria ser desta forma? Ele agiria deste jeito? Amém? Eu sempre gosto de usar o exemplo do trânsito, né? Porque aqui em Goiânia tem muito carro para pouca gente. Tem mais carro do que gente, a última vez que eu vi. E o goiano, ele tem uma mania, né? Que se ele der seta, o dedo cai. Então não dá seta. Ele está pensando, eu vou dar seta. Não, não vou dar seta. Não quero dar seta. E é muito comum você ser fechado. É alguém entrar na sua frente. E nós, depois de um dia de trabalho, de estudo, sei lá, criando filho, enchendo a cabeça de coisa, quando chega um filho de Deus, dá uma fechada, ou fica então fazendo moagem, né, na sua frente lá, dá vontade de você xingar a pessoa, dar aquela buzinada e levantar aquele dedo bonito do meio, né? Muitas das vezes as pessoas perdem a vida por causa de uma besteira dessa, né? Briga. Você já está até falando, uma briga de trânsito, acho que teve lá no país, 2 caras pegou facão, cortou a mão do outro, coisa mais de doida. Sabe o que eu faço? O que Cristo faria? Amém, glória a Deus. Estou vivo? Estou vivo. Bateu no meu carro? Não bateu. Amém. E eu sempre penso pelo lado positivo. Vai que isso aconteceu porque tinha um acidente mais na frente ali, isso aqui me impediu. Glória a Deus. Amém. Algumas pessoas andam comigo e ficam falando assim, se fosse comigo eu estava buzinando. Eu tinha feito isso. Eu falei, pois é, ainda bem que você, não é eu. Que o meu exemplo então te contagie. A minha paciência, glória a Deus. Antigamente poderia fazer isso, mas hoje, a paz de Cristo, a paz que excede o entendimento, o fruto do Espírito Santo, que dentre as coisas que Ele tem é a paz, está comigo. Amém?
estou aqui de boa, aleluia, glória a Deus, não bati, está tudo bem? Amém. Vai permanecer, e a gente vai crescendo no conhecimento, a gente vai crescendo e entendendo, estou amadurecendo a minha fé em Cristo Jesus. Por quê? O meu exemplo pode estar ganhando a minha casa. Antigamente aquele filho ou aquela filha, ou aquele homem ou aquela mulher que chegava em casa, era briguento, de repente a chave muda, e alguém que te conhecia começa a ver, espera um pouquinho, você mudou, o que aconteceu? Jesus na minha vida. Queridos, não adianta você falar que serve Jesus, as nossas atitudes é também pregar o evangelho desta forma. A Bíblia mesmo fala que muitas mulheres podem ganhar os seus maridos para Cristo sem palavras, com as suas atitudes elas podem ganhar. Ou seja, pregar o evangelho não está distrito apenas você falar, mas também a sua vivência é o seu testemunho. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, gente, amo o próximo, e eu não amar o próximo. Não adianta eu falar, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje mesmo, e você tem que ter fé nele, e eu não crer. Não adianta eu falar para maridos amar a sua esposa, e eu espanco a minha. O evangelho, ele está baseado num estilo que você tem que ter, não só para você, mas também externar aquilo, mas não externar de uma forma bonitinha, mas é externar para todos, porque às vezes a gente quer ser bonitinho só na igreja, né? Põe aqui meu terninho, coloca a gravata, os irmãos estão vendo? Estão vendo? Ele chegou na igreja, deixa eu ver, o Marquinhos está vendo, o Aldo está vendo, espera um pouquinho, santidade, joelhei até desse jeito, estou orando, estão me vendo orando, nossa, o pastor é muito espiritual, quando ele chega ele já ora, olha que coisa abençoada. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu faço, ligar meu computador, assistir várias pornografias, é ser um cara ignorante com a minha esposa, é chegar meus filhos querendo me abraçar, eu falo, sai daqui criança, não te aguento não, é não ler a Bíblia em casa, mas quando chego na igreja, é o Jekyll e Hyde, né? Aqui eu viro bonzinho, que homem abençoado, que coisa maravilhosa. A nossa fé não pode ser fingida. A pessoa que tem intimidade com Deus, ele é verdadeiro sozinho ou em conjunto. Amém? Que você procure viver, eu quero viver, não é somente quando estou na igreja, ou quando está tudo bem, não. Todos os momentos, nos dias bons e nos dias ruins, eu quero ter uma intimidade com Deus, um conhecimento de Deus, e exalar isso em nome de Jesus. O meu alvo é crescer em Deus. Eu preciso mudar. Eu não quero ser mais uma pessoa para ficar lamuriando. Eu não quero ser mais uma pessoa que vai ficar murmurando. Em nome de Jesus, entrando e saindo. Eu tenho as mesmas fraquezas, os mesmos defeitos, os mesmos pecados, as mesmas atitudes. Não! Chega! Eu preciso crescer em Cristo. Amém? Eu preciso crescer. Eu preciso amadurecer. Aquelas coisas que aconteciam no começo da minha fé não vão acontecer mais. Aquelas coisas ruins, que eu fique com aquele primeiro amor, mas as falhas, em nome de Jesus, eu vou aperfeiçoando. Paulo mesmo falou, não que eu tenha alcançado a perfeição total, mas eu estou aperfeiçoando. Amém? Talvez você tenha 10 anos que nunca leu a Bíblia. Hoje você vai ler a Bíblia. Esse ano você vai terminar de ler essa Bíblia. Vai ou não vai? Samuel, eu nunca fiz um jejum. Começou a fazer um jejum. Tem tempo que eu não levanto 6 horas da manhã e oro pela minha casa. Sabia que eu nunca, quando eu acordei, eu orei antes de sair de casa, abençoando o meu dia? Comece a fazer isso agora. Escuta o que eu vou te falar, eu já estou finalizando. Quando você começar a mudar o seu modo de vida, você vai ter resultados diferentes. Tem uma frase que é muito clichê, mas é a verdade. Você não terá resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Não é verdade isso? Não adianta. Não, eu quero emagrecer, mas se você estiver comendo do mesmo modo que você está comendo que chegou nesse corpo, não vai mudar. Não, eu quero emagrecer, mas o meu lanche depois do almoço é colocar ali 10 morango e ponho 3 caixas de leite condensado, mas eu vou emagrecer. Não tem como. Da mesma forma, não, eu quero me aprofundar com Deus, mas você gastando 3 horas por dia no Instagram, não vai aprofundar não, querido. Você tem que orar.
Você tem que ler Bíblia. Você tem que vir mais aos cultos. Amém? Você quer ter um lar abençoado? Desliga um pouquinho a televisão, que ali é o reino do mundo. E começa a falar assim, eu vou reunir com a minha casa aqui, ó, vamos ler a Bíblia, vamos orar. O meu filho, mais velho, tem 13 anos. Ele estava trabalhando no encontro. Amém? Sabe por que ele está trabalhando no encontro? Porque ele viu ó, meu pai trabalhando no encontro. Ele vai, ele fala de Deus. Quando a gente sai no carro, eu converso de Deus, ele se pergunta, eu falo coisa de Deus, eu trago ele para a igreja. E lá no encontro, ele foi tremendamente usado por Deus. Um rapaz de 13 anos, orando pelas pessoas. Chegou lá com medo de orar. E Deus usou, ele começou a orar, abençoando outras vidas. E ali servindo, queridos. O meu filho até lavou banheiro. Com alegria, sem a gente mandar. Vasilha, todo alegrinho, e orando, abençoando, e estava doido, que hora vai ser aquele momento final, que a gente ora para todo mundo mesmo, que coisa maravilhosa. Sabe quando isso aconteceu? Por causa do exemplo, amém? Lá em casa a gente não liga a televisão não, Globo, Record, SBT, os meninos nem sabem, lá a gente regra o que eles vão assistir, e sempre colocamos, ó, tem igreja, é prioridade, vamos ali falar de Deus, e eles criaram esse mesmo conceito, esse mesmo coração. Amém? Faça diferente. Não apenas conheça a Deus, mas faça os outros conhecer a Deus. Começa a partir de hoje. O intuito dessa ministração é o seguinte: que você saia daqui falando o seguinte: eu vou mudar os meus hábitos. E os hábitos que eu vou ter agora, os meus hábitos, serão condizentes com a palavra de Deus. E é simples, querido. Eu não estou falando aqui uma fórmula báscara ou uma elipse. Quem já estudou isso na escola? Ensino fundamental que está difícil, hein? Fórmula básica, não é aquele... Aprendi a fazer aquelas elipses. Não estou ensinando nada difícil. Nem uma fórmula matemática ou física complicada. Estou ensinando, é o básico, é o simples, porque é o simples que funciona. E sabe o que é o simples? São 3 coisinhas. Oração, leitura da palavra de Deus e jejum. Vem para a igreja, aqui a gente se alimenta de uma maneira coletiva, oramos uns pelos outros. Mas na sua casa, no secreto, onde queima o seu coração, no lugar secreto, comece a falar, eu vou ler a Bíblia todos os dias. Todo dia você come? Então todo dia você lê a Bíblia. Todo dia você bebe água? Todo dia você ora. E de vez em quando, faça um jejum para matar um pouquinho a sua carne, desliga um pouquinho das redes sociais e fala, eu vou me aprofundar em Deus. Escuta o que eu vou te falar. A sua vida e a sua casa vai mudar. Está entendendo? Posso ouvir um amém? Vamos colocar de pé então, vamos orar. Amém? A gente está pregando aqui cansado, até cantei cansado, mas Deus está dando força. Aleluia. Feche os seus olhos então, por favor. Vamos bendizer o nome de Deus, adorá-lo. Com as suas palavras aí, coloca a sua mão sobre o seu coração. Fala, meu Deus, eu estou aqui para te adorar, para te bendizer. Aleluia. Enche-nos, Senhor, com a tua vida. Mais de ti é o que nós queremos.